Fala, meus amigos, boa tarde pra você que tá chegando com a gente, amigos do canal Gol TV, tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? Eu sou o Jonas Stem, eu tô chegando nessa tarde com o mundo de informações para deixar você super bem informado para falar sobre o maior clube de futebol de Pernambuco, falar sobre o Santa Cruz que entra em campo hoje pela Série C do campeonato, tá? Repetir as escalações do Santa Cruz é o atalho pro técnico Claudinei conseguir as vitórias, cara. O técnico Claudinei repetiu as escalações nas duas primeiras rodadas no Santa Cruz na Série C. Tá uma amostragem aí, meus amigos, curta, mas que pode indicar um caminho para uma evolução mais rápida e necessária para o tricolor. Em ambos os jogos, né, diante do Itabaiana e também diante do Floresta, o Santa Cruz foi a campo com o Gabriel, né, que eu acho que é um baita goleiro. O Gabriel, tá? Israel, Eurico, William Alves e Zé Mário, Pedro Favela, Balotelli e Regis, Ronald, Renato e Thiago Marques. E repetir a escalação, uma característica dos trabalhos do técnico Claudinei Oliveira na avaliação do comentarista Cabral Neto, tá? Olha o que disse o comentarista, ó. É algo que ele costuma fazer mesmo, dar jogo, buscar entrosamento. Não é algo novo, muito pelo contrário. E acho que ele tem razão nisso, são também dois jogos complicados. O primeiro por causa do gramado, o segundo jogo difícil. Floresta tem um time muito competitivo desde o ano passado com o Leston, né? Um time chato de se enfrentar, que se defende bem, avaliou aí o comentarista. Embora, meus amigos, seja uma amostragem curta, né? Também já é possível notar qualidades e defeitos no Santa Cruz do Claudinei. Tá? O treinador estreou diante do Souza na Copa do Brasil, no jogo em que marcou a eliminação coral. Após mais de um mês aí sem jogar e com várias contratações, porém o Santa Cruz iniciou a Série C com muitas caras novas, tá? E o comentarista ele continuou dizendo o seguinte, ó, é evidente que o Santa Cruz tem muita coisa para corrigir, teve momentos ruins no jogo, alguns defeitos defensivos, uma recomposição ainda problemática, ainda falta encontrar soluções ofensivas também em vários momentos. Teve predomínio de posse de bola no segundo tempo, mas na maior parte do tempo não sabia bem o que fazer com ela, tá? Mas já é muito nítido também que o time é bem mais organizado, bem mais competitivo, que o time já tem um rumo melhor comparado com o que a gente viu durante o campeonato estadual. Isso aqui eu venho batendo na tecla constantemente, né? Não é um time bom, não é um time espetacular, não é um time maravilhoso, né? Só que é muito melhor do que o time que foi montado para o campeonato estadual e que era treinado pelo Marcelo Cabo, tá? Por isso, diante de um calendário curto, né? E com apenas um jogo por semana, repetir a escalação, meus amigos, é sobretudo um modelo de jogo buscando fazer necessárias correções, pode trazer trunfos, né? Frutos, melhor dizendo, importantes aí para a equipe do Santa Cruz, tá bom? Outra coisa que eu queria falar, outra coisa que a gente vem batendo aqui na tecla também, o incompetente, né, do Patrimonial aí do Bahia, que tentou enganar o torcedor, né? Não, porque falta o laudo da Defesa Civil, falta o laudo do Corpo de Bombeiros. Tá, falta, mas você pediu? Não. E hoje, né, a gente vai falar o porquê que ele não pediu. Porque o laudo apontou risco alto em toda a estrutura, tá? E pontos, né, com risco muito alto. Então, o que eu posso falar para você, torcedor? Dificilmente, a curto prazo, a gente vai ver o Arruda funcionando. E é um absurdo isso. É um absurdo, porque é desleixo isso, cara. Não é só falta de dinheiro, não, é desleixo. Para você deixar o estádio chegar nesse ponto, é sacanagem, porra. É desleixo total com a instituição. Esses caras deveriam ser expulsos, expurgados do Santa Cruz por fazer isso com um estádio tão lendário como esse. É uma vergonha. Isso é imperícia, negligência, imprudência com a instituição. Não sei qual a palavra que eu uso para isso, mas o cara que é responsável pelo Arruda, ele deveria ser expulso. Se ele for sócio, perder o título de sócio, porque esse cara não tem amor à instituição, pô. Ele não tem amor ao clube, pô. Não tem amor ao patrimônio do clube, tá? Havia intenção da diretoria do Santa Cruz de conseguir transferir a partida contra o Amazonas no próximo dia 26 pro Arruda, cara. Mas a pretensão, mais uma vez, não se concretizou. O jogo vai ser mantido na fria Arena Pernambuco, né?
na sexta-feira, mais conhecida como ontem, a Defesa Civil de Recife concluiu um relatório sobre o alto grau de risco do Arruda. E nele, alguns pontos estruturais aí do estádio foram classificados como risco muito alto, né? Enquanto a estrutura como um todo foi classificada como risco alto. A nota explica que, pela primeira vistoria no local, que ocorreu dia 25 de setembro de 2024, quando o trecho compreendido ali entre os portões 5 e 6 foi classificado como risco muito alto, né, que é conhecido no termo como R4, com recomendação de interdição imediata e execução de intervenções estruturais em caráter de urgência, enquanto os demais setores foram enquadrados com risco R3, tá? Que é simplesmente um risco alto. Tá? Nessa semana, novas vistorias foram feitas no estádio para conferir aí os serviços de melhorias, né, meus amigos? E nada mudou. Essa é a pura realidade. E nada mudou. As melhorias foram feitas de forma pontual, né? Gastaram tinta para poder pintar, estruturais mesmo, não foi integralmente atendida. Assim, a classificação de risco alto para a estrutura como um todo, né, de risco muito alto, para o trecho interditado entre o portão 5 e 6 foram mantidas. E com isso vai ser muito difícil ter jogo ali. Muito difícil. Ainda segundo a Defesa Civil, a liberação dos trechos interditados entre o portão 5 e 6 está condicionada à apresentação de anotação de responsabilidade técnica ajustada, contemplando a descrição dos serviços efetivamente executados, além de parecer técnico e estrutural, atestando a capacidade de carga da estrutura e suas condições de segurança estrutural. Ninguém vai querer assinar isso, pô. Nenhum profissional que se preze vai querer chamar essa responsabilidade para si. Tá? O relatório apresentado pela Defesa Civil é o resultado de vistorias com análise presencial da estrutura do Arruda e também uso de drone, realizada na presença de representantes e engenheiros, foi contratado aí pelo Santa Cruz. O último jogo do Santa Cruz com público no Arruda foi 13 de julho do ano passado, ainda na primeira fase da Série D, né, contra o Santa Cruz do Rio Grande do Norte, com o estádio recebendo 8.000 espectadores. Desde então, a Arena Pernambuco se transformou na casa dos tricolores, fato esse que não é, né? Contra o Itabaiana, na vitória de 1-0 pela estreia da Série C, mais de 10.000 espectadores marcaram presença na Arena Pernambuco. Uma pena, cara. Uma pena que um clube como esse, ao longo das últimas décadas, né, foi tratado da forma que foi tratado e foi conduzido por incompetentes, né? Bruno Rodrigues, cadê você, Bruno? Tá de férias, Bruno Rodrigues? Tá de férias, né, presidente? Renuncia, cara. Você não tem capacidade para estar à frente do Santa Cruz. Outra coisa que eu quero trazer aqui para vocês, cara, é que a CBF divulgou a tabela das rodadas 6 a 9, tá? Da Série C. Até o momento foram realizadas 2 rodadas apenas na competição, né? Amazonas, Maringá e Botafogo da Paraíba estão liderando com 100% de aproveitamento. Por outro lado, Itabaiana, Confiança, Ferroviária, Anápolis e Volta Redonda ainda não pontuaram. Tá? Assim, a Série C conta com 20 times, 8 avançam para a segunda fase e 2 serão rebaixados. Então assim, ó, só para você saber do Santa Cruz efetivamente na rodada 6, 7, 8 e 9. Tá? Na rodada 6, o Santa Cruz vai enfrentar dia 11 de maio, uma segunda-feira. Incrível como gostam de botar o Santa Cruz para poder jogar uma segunda-feira, 8 horas da noite, cara, contra o Inter de Limeira, no interior de São Paulo. Na rodada 7, o Santa Cruz joga em casa contra o Volta Redonda no sábado, às 17 horas, tá bom? Na rodada 8, o Santa Cruz ele vai viajar num jogo dificílimo para jogar também no sábado, dia 23 de maio, contra o Maringá, em Maringá, 19h30. E a rodada 9, até aí foi fechada pela CBF, o Santa Cruz vai jogar no domingo, às 18 horas, dia 31 de maio, para fechar o mês, né, contra a equipe da Ferroviária. Então, rodada 6, 7, 8 e 9, definida pela Confederação Brasileira de Futebol, tá bom? Meus amigos, você que tá com a gente, deixa o like, inscreva-se, é importante demais pra gente. É muito importante para o nosso crescimento, vídeos todos os dias aqui no nosso canal, para deixar você super bem informado. Antes de sair, deixa o like, inscreva-se, que é muito importante pra gente. Forte abraço, bom sábado, saudações, tamo junto, valeu!